Olá, pessoal. Então, hoje eu vou comentar algumas funcionalidades básicas de um RTOS, né? Vou basear essa aula na API do FreeRTOS. E, obviamente, eu vou passar por algumas funcionalidades, mas eu não vou explorar todas elas, né? Então, pelo menos a base aí para a gente começar a trabalhar com RTOS, né? Então, vamos lá. Antes de entrar nessa apresentação, eu só gostaria de dizer também que se vocês acessarem o site do FreeRTOS, né, deixa eu até voltar aqui, ó, e vocês forem aqui em kernel get started, né, vocês vão ter a referência da API do FreeRTOS, tá, pessoal? Então, o que vocês ganham com essa referência aqui, ó? Como que eu crio uma tarefa, né? Então, eu venho aqui, eu tenho a função task create, por exemplo, então ele vai falar sobre cada um dos argumentos e vai mostrar um exemplo. Então, eu posso voltar em API aqui também. Eu posso ir em filas aqui, ó. Como é que eu crio uma fila, como é que eu apago uma fila, como é que eu envio uma fila. E para cada um deles, ó, o envio de fila, tem a função, e ele vai mostrar o exemplo aqui, ó, criando a fila, depois enviando a fila. Tá? Então, há um exemplo mínimo aqui de cada uma das funções da API do FreeRTOS. Né? Então, eu vou falar sobre as mais básicas delas, né? E talvez as não tão usuais, para a gente ir se acostumando. E depois a gente vai ampliando esse leque de funcionalidades da API. Tá? Então, seção crítica, pessoal. Por que seção crítica é importante? A gente já falou muito sobre seção crítica, né? E novamente, vou repetir. Quando que a gente precisa de exceção crítica? Quando eu tenho algo concorrendo principalmente entre uma tarefa e uma interrupção. Eu tenho uma variável global, por exemplo, alguma coisa que pode ser escrita ou lida tanto por uma interrupção como por uma tarefa. Então, como é que eu vou garantir uma exceção crítica no FreeRTOS? Eu vou usar um task enter critical. Se eu quiser entrar na sessão crítica, eu quiser bloquear as interrupções, e eu vou usar o task exit critical se eu quiser desbloquear as interrupções. Então, as interrupções voltarem a ser ativas, né? Então, como está dito aqui, isso que eu retirei, eu não me lembro se do site algum exemplo do FreeRTOS. Então, a sessão crítica protege contra ambos o escalonador, né? Eu não sei porque que both scheduler operations and hardware interrupts. Tá, então ele está dizendo que ele protege contra troca de contexto do escalonador, né, e interrupções de hardware. Então, se eu tiver em sessão crítica, não vai trocar para outra tarefa e também não vai ocorrer interrupção. Então, eu tenho que ter um certo cuidado na sessão crítica, porque ela tem que ser extremamente rápida, porque se eu bloquear interrupções, deixar muito tempo bloqueado e depois desbloquear, eu aumento muito a latência das interrupções. As interrupções demoram muito a acontecer e isso não é desejável num sistema em tempo real. Mas existe uma forma mais simples para fazer uma sessão crítica no FreeRTOS? Sim, eu posso, por exemplo, suspender só o escalador, né? Então, quando eu uso essa função vTaskSuspendAll, o que eu estou fazendo? Eu estou suspendendo o escalador, então eu não vou ter troca de contexto após a chamada dessa função, né? Qual que é o problema, pessoal? E na verdade a vantagem disso é que as interrupções seguem funcionando, né? Então, com isso eu consigo criar uma sessão crítica entre tarefas, mas eu não consigo proteger que uma interrupção aconteça. Então, por exemplo, aqui ó, é um exemplo de protegendo um printf. Então, eu quero terminar de escrever essa string e não quero ser interrompido por nenhuma tarefa, então eu suspendi todas as tarefas, usei o printf e fiz o resumo all para voltar a funcionar o escalador. O que eu não posso usar nesse bloco aí de seção protegida? Eu não posso usar nenhuma função da API do FreeRTOS, porque ela pode tentar trocar o contexto.
né? E isso não é desejado com um escalonador bloqueado, né? Então, é uma forma mais simples de gerar uma sessão crítica, mas ela é uma sessão crítica entre tarefas, não uma sessão crítica entre tarefas de interrupção. Então, será que essa aqui é a melhor forma de proteger um printf? Eu diria para vocês que talvez o melhor seja usar um mutex. Depois a gente fala sobre isso. Bom, a criação de tarefa no FreightOS a gente já falou, inclusive já fez exemplos lá na aula de exemplo de criar um projeto do zero. Então, basicamente, vocês têm como argumentos aí a tarefa em si, o ponteiro para a tarefa, o nome, a pilha, parâmetros, a prioridade e um handler. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre coisas que a gente não abordou, como o parâmetro e o handler. Então, aqui eu descrevi um pouco mais, né? Sempre lembrando, pessoal, a pilha num processador de 32 bits, o valor que vocês passarem ali vai ser multiplicado por 4 para ter em bytes. Tá? Porque a pilha é em palavras da CPU. Então, se vocês cadastrarem ali 100 de profundidade da pilha, vocês estão usando 400 bytes. Tá? E para que serve esse PX Created Task? É que vocês estão passando ali um identificador para aquela tarefa que eu posso usar, por exemplo, para apagar essa tarefa. Tá? Então, notem, pessoal, que tem muita variável do FreightOS que começa assim, ó, PV, PC, US, UX, né, PX, isso são argumentos. Aqui, ó, a função testCreate tem o X, né? Então, o que significa esse X, esse V que a gente já viu, né? Então, isso aí é do padrão MISRA, pessoal, né? Então, o padrão MISRA diz o seguinte, que se essa variável for um ponteiro, então isso aqui vai começar com um P. Tá? Se esse ponteiro for um ponteiro de void, ele é PV. Aqui, por exemplo, eu tenho um ponteiro de char, ó. Então ele é um PC. Né? Então aqui eu tenho um UX. Né? O que significa o UX? O X é provavelmente, o X geralmente é um tipo não padrão do C. Então ele deve ser um tipo do FreightOS. E o U é sem sinal. Né? Que mais aqui? O S eu não me lembro o que é o S, né? Mas a gente pode conferir isso aí lá no padrão MISRA. Mas e uma função que tem X na frente? Significa que ela retorna um tipo não padrão do C, por exemplo, port base type. Ok. Então, voltei aqui também, ó. Uma função com V na frente, o que ela significa? Que ela é void, ela não retorna nada. X, quer dizer que ela retorna alguma coisa, inclusive eu não estou usando o retorno aqui, ó. Tá? Então, basicamente esses caracteres minúsculos na frente da função ou dos parâmetros, das variáveis, significa qual é o tipo da variável, né? Ou o retorno da função, no caso de funções. Né? Isso aí vem do padrão MISRA. Aqui, por exemplo, eu retorno um ponteiro de um tipo não padrão do C. Tá? Então, continuamos. Então, notem que naquele primeiro exemplo que eu fiz de instalar duas tarefas no FreightOS, que eu usei o Tiva, eu passei null nesse último argumento. E agora eu estou passando o endereço de um task handle. Notem aqui que eu declarei dois task handle. E se vocês forem atrás desse task handle, isso aqui é um void ponteiro, no final das contas. Né? Mas é um identificador da tarefa. Tá? Então, eu passo o endereço dessa variável e daí, quando ele cria a tarefa, ele atribui um valor a esse task handle e eu uso esse task handle para manipular essa tarefa. Né? Eu posso parar a tarefa, suspender ela, eu posso apagar a tarefa. Então, é para isso que serve o handle. Se eu não tenho handle, eu não consigo fazer nenhuma manipulação com essa tarefa. Então, aqui é um exemplo bem simples de criando duas tarefas, né?
Então vocês estão vendo aqui é o nome da tarefa em si, do ponteiro de função da tarefa, que é o nome da tarefa em caracteres, a profundidade da pilha. Eu não estou usando parâmetros ainda, prioridade e o task handler. Bem simples, instalando tarefas sem parâmetros. Agora, para que servem os parâmetros, pessoal? Os parâmetros servem para a gente conseguir usar uma tarefa ou o código daquela tarefa e criar várias instâncias dela, mudando algum parâmetro. Então, por exemplo, quando a gente criou aquelas tarefas pisca-LED, a gente criou duas tarefas praticamente iguais. O que mudava? Mudava qual o pino que eu queria piscar. E mudou também qual foi o tempo que eu usei de acionamento dos pinos. Então, será que eu não poderia fazer um código só e instalar dele duas vezes e passar essas informações por parâmetros? Então, notem que o parâmetro, se eu voltar aqui, ó, ele é um void ponteiro. E sendo void ponteiro, eu posso passar qualquer coisa no C ali. Né? Então, imagine que eu criei uma estrutura de dados, um tipo que eu chamei de LEDs. E esse tipo, eu vou passar qual que é a porta em que está o LED, qual que é o pino que está o LED. Né? Aqui é o endereço base da porta. Isso aqui é por causa de como que funciona a AtivaWare. Né? Eu tenho um endereço base onde está tal porta. Né? E aqui, na verdade, é o clock, né? Não qual que é a porta. E o timeout. Então, eu criei uma estrutura de dados que tem essas informações e declarei duas variáveis desse tipo. Né? Ao criar essas variáveis, eu passo qual que é o periférico que eu quero ligar o clock, qual que é o pino que tem esse LED 2, qual que é a porta que tem esse LED 2 e qual é o timeout que eu quero nesse pisca-LED. E daí eu instalo uma tarefa que eu chamei de exec. Né? Notem que eu instalei essa tarefa de exec duas vezes. A única diferença é que para essa aqui eu passei como parâmetro LD2 e essa aqui eu passei o ponteiro de LD1. E LD1, a única coisa que mudou, pessoal, é qual é o pino e qual é o timeout. Ok? Então, o que isso vai fazer? Vai fazer instalar duas vezes a mesma tarefa. É a mesma coisa que abrir duas instâncias do Notepad, pessoal. E o que tem lá dentro? Tem textos diferentes. Então aqui eu tenho parâmetros diferentes, que é o LED diferente que eu quero comandar. Né? Então, é por isso que a tarefa do FreeRTOS ela tem esse void ponteiro parâmetro aqui. Então esse parâmetro é um ponteiro void, e quando eu entro na tarefa eu tenho que passar esse ponteiro para um ponteiro do tipo que eu passei na hora que eu instalei a tarefa. Então isso é fundamental. A partir daqui, em vez de ser um void ponteiro, ele é um LED type ponteiro. Né? Então, quando eu vou usar um LED, eu tenho que habilitar o clock da porta onde está o LED. Beleza, eu passei aqui ó, no LED clock port. Eu tenho que configurar esse pino como saída. Eu não vou usar isso aqui porque eu vi que o novo exemplo não usa mais. Tá? Como saída. Então, se eu quero configurar ele como saída, eu vou dizer qual que é a porta que eu estou usando e qual que é o pino que eu quero configurar como saída. Agora, eu quero escrever o pino. Segundo AtivaWare, eu tenho que passar a porta que eu estou usando e qual que é o pino e o valor. Aí o delay, como é que eu faço? Eu passei o timeout dentro daquela estrutura também. Então, com isso, pessoal, eu posso ter um código só e poderia ter instalado isso aqui 2, 3, 4, 10 vezes, quantas vezes eu quiser. Né? Eu vou ocupar pilha para cada tarefa? Vou ocupar uma pilha para cada tarefa. Eu posso ter prioridades diferentes nessas tarefas? Posso, apesar do código ser o mesmo. Eu só estou economizando o quê? Eu estou economizando memória de programa, memória flash, porque eu estou aproveitando o mesmo código e estou instanciando ele duas vezes. Ok? Então, parâmetros é interessante, pessoal. Querem um exemplo melhor que um pisca-LED. Imaginem que eu tenho um servidor com sockets. Eu estou usando comunicação. E eu posso ter vários clientes conectando naquele servidor. Cada cliente que conecta, ele vai ser gerido por uma tarefa diferente. Essa é uma das formas de implementar a gerência de um servidor com sockets.
Então, será que não seria interessante cada cliente que conecta ter uma tarefa? Né? E se cada cliente que conecta eu instancio uma nova tarefa, qual que é o parâmetro dessa tarefa? É o socket que eu aceitei, que eu estou usando. Né? Então, um servidor que aceita múltiplas conexões provavelmente vai utilizar parâmetros para instalar uma tarefa para cada cliente que conectou. O cliente desconecta, eu apago aquela tarefa. Seria um uso bem interessante para parâmetros. Bom, como é que eu apago uma tarefa? Só tem uma forma de apagar uma tarefa, pessoal. Eu tenho que ter o handler da tarefa, aquele que eu usei como parâmetro. Então, eu passando o handler aqui como parâmetro para o vTaskDelete, essa tarefa vai ser apagada. Né? Daí ela deixa de concorrer pelo processador. Notem que essa função ela retorna void. Eu não gosto muito desse metodologia do Miserable, pessoal, porque eu poderia, se todas as funções começassem com task, eu poderia digitar task, dar um Ctrl espaço no Eclipse e ele ia aparecer para mim todas as funcionalidades, ou a API inteira do FreightOS relacionada à tarefa. Né? Mas como ele tem essa estrutura de que ele mostra o que ele retorna, a gente não consegue nem sempre fazer isso. Certo, o delay vocês já viram usar, né? Só relembrando, o delay em geral ele é por ticks, né? E não por milissegundo. Então se eu configurei o tick para 1, se eu colocar 10 é 10 milis, se eu configurei o tick para 10 e eu colocar 10, são 100 vezes 10. Né? Desculpe, se eu passei 10 de parâmetro e o tick está em 10 milissegundos, né? São 100 milissegundos. Então ele está em ticks. Só que usar delay não garante periodicidade das tarefas. Tá? Por que que não? Porque eu tenho o tempo de computação da tarefa e o delay ele desiste do processador se eu colocar 10 ali por 10 ticks. Mas se eu levei 2 ticks para processar aquela tarefa, então o período dela vai virar 12 ticks. Mas e se essa tarefa às vezes leva 1 e às vezes leva 3 ticks para processar e o delay é de 10? Então, hora vai levar o período 11 milissegundos, hora vai ser 13. E daí eu vou ter jitter. E isso eu não quero. Né? Então, como é que eu resolvo isso? Então, o FreightOS ele tem uma outra função que se chama Task Delay Until. E além do temporizador, eu tenho uma variável que passa por ponteiro aqui, ó, do tipo tickType. Né? Então, o que é esse ponteiro aí de tickTime? É o ponteiro para uma variável que contém o tempo no qual a tarefa foi liberada a última vez. Né? E o que é o tempo de incremento? Esse tempo de incremento é o período mesmo que eu quero cíclico para a tarefa. Né? Então, essa tarefa ela vai voltar a executar, ou seja, ela vai ser desbloqueada na soma do conteúdo do tempo que eu tenho dentro do previous wake time, mais o tempo do incremento. Ok? Então, vamos ver como é que a gente usa isso. Então, imaginem que eu quero que essa tarefa seja periódica em 10 ticks, e o tick está em 1 milissegundo, 10 milissegundos. Então, eu coloquei aqui numa variável frequência o 10 e ela é passada como segundo argumento. Qual que é o primeiro argumento, pessoal? É o endereço dessa variável last wake time, né, que eu inicializei. Ela é do tipo port tickType também. Né? Deixa eu ver se ela está inicializada aqui. Ó, ela está inicializada aqui sem valor nenhum. E qual que é o primeiro valor que eu tenho que colocar dentro dessa variável? Eu tenho que usar a função taskGetTickCount para saber qual que é o tempo atual do sistema. Certo? Por que eu tenho que saber o tempo atual do sistema? Porque isso vai ser usado para esse delay until aqui. Tá? Então, eu tenho um tempo atual do sistema de 10 e a minha frequência é 10. Quando que ele acorda de novo aqui? Em 20 mili. Né? Mas para que serve isso, pessoal? Porque na segunda vez aqui, ó, isso aqui está dentro de um laço, vocês estão vendo que tem um perform action here. Aqui tem um código. Esse código pode levar meio tick, pode levar um tick, pode levar 10 ticks, pode ser um décimo de tick,
né? Então, esse tempo aqui eu não conheço. Pode ser que eu não conheça, e ele pode ser inclusive variável, né? Então, essa variável, quando eu saio do delay until, ela escreve nessa variável aqui o tempo atual. Então, imagine que eu saí daqui no tempo 20 milissegundos, tá? Então, eu saí daqui e o tempo era 20 mili. E daí eu executo um código aqui, esse código leva 2 milissegundos. Quando eu vier para o vDelay until aqui, ó, se eu fosse um delay normal, o tempo atual já seria 22 mili. E eu colocaria mais 10, então eu ia só acordar de novo no tempo 32 mili. Mas eu quero que a tarefa seja periódica. Então, se eu acordei no tempo 20 e a frequência é 10, eu quero que acorde de novo no 30. Né? Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer esse delay until, essa variável, a última vez que ela foi usada, ela tinha o valor 20, que foi o valor que eu acordei. Então, 20 mais 10 dá 30. Então, o tempo de acordar de novo daqui é 30 e não 32. Ficou claro, pessoal? Então, o delay until, ele considera o tempo de execução daquela tarefa, né? Então, o delay normal, ele não implica em tarefa periódica. O que ele vai fazer? Ele vai dormir tantos milissegundos após a chamada daquela função, né? Agora, o delay until, ele conta também o tempo de execução da tarefa. Então, que nem o exemplo ali, se ele leva 2 milissegundos para executar, e eu quero que o período seja 10, ele vai dormir 8 milissegundos. E daí eu consigo executar uma vez a cada 10 milissegundos, né? Então, ele transforma a tarefa numa tarefa periódica, né? Ah, mas e se eu tenho um sistema operacional que não tem esse delay until? Daí eu uso, vou voltar aqui, eu uso uma variável, eu uso esse task_get_count, que toda vez que eu sair do delay, né, e faço a diferença no próximo delay, né? Então eu posso fazer isso aqui na mão. O delay until é só uma forma de fazer automático uma tarefa ficar periódica ao utilizar um delay. Okay? Passamos. Suspender uma tarefa, né, ou bloquear uma tarefa. Como é que eu faço isso no FreeRTOS? Eu tenho a função task_suspend e eu tenho que passar o handle da tarefa. Então, quando eu faço isso aqui, a tarefa para de concorrer pelo processador. Ah, mas e se eu quero parar, eu quero suspender a tarefa dentro da própria tarefa? Daí eu posso usar como parâmetro o null, né? O null suspende a própria tarefa que está em execução. Passando o handle de uma tarefa, eu consigo, estando dentro de uma tarefa, suspender outra tarefa. Essa é a diferença. Por exemplo, por que eu gostaria de suspender uma tarefa? Imaginem que uma tarefa usa um periférico X, ela inicializa esse periférico, né? E ao inicializar esse periférico, ela vê que dá uma falha e ela não pode continuar. Então, eu suspendo a tarefa, né? Ou eu quero comandar, eu sei que a tarefa pode usar um recurso compartilhado que eu também quero usar, e eu vou lá e suspendo antes dela e ela nem compete mais pelo recurso, né? Então, existem alguns motivos aí porque eu gostaria de suspender uma outra tarefa, né? Vai depender muito da aplicação. E como é que eu faço? Eu volto essa tarefa a executar. Eu vou usar o task resume ou o task resume from ISR se eu estiver dentro de uma interrupção, tá? Então, notem que se eu usar isso aqui dentro de uma interrupção, que é o caso aqui, eu estou acordando a tarefa numa interrupção, notem que eu tenho que, além de passar o handle de qual tarefa que eu vou acordar, porque eu não posso acordar uma tarefa, ela mesma não pode se acordar, porque ela não está em execução. Então, o resume sempre tem que ter o handle, né? E além disso, ele retorna uma informação, ó, que é yield required, né, essa variável aqui. Eu preciso trocar contexto ou não? Então, por que ele retorna isso? O from ISR, ele vai acordar uma tarefa. Se essa tarefa que ele acordar é mais prioritária que a que está executando, eu tenho que trocar contexto, né?
Então, isso aqui vai retornar true. E daí eu uso aqui um if dentro da interrupção. Se isso aqui for true, significa que eu tenho que fazer uma troca de contexto. Então, notem, pessoal, que já apareceu assim, ó, port yield from ISR, mas até onde eu conheço do FreeRTOS é tudo a mesma coisa. Então, mas o yield from ISR é diferente do um yield que não é from ISR. Não, ele vai chamar uma interrupção de software, né? Então, eu já vi task yield também, né? Então, eu gosto de usar o port yield, que na verdade é a instrução que ele vai usar para chamar a troca de contextos, tá? Então, quando eu acordo uma tarefa, eu posso, isso é condicional, não é sempre, ter que trocar contexto. Quando eu não uso o from ISR, eu não preciso desse retorno aqui do yield required. E semáforo, pessoal. Bom, semáforo, eu tenho semáforo binário e semáforo contador. E o FreeRTOS tem ambos, né? Então, se eu for usar um semáforo binário, eu vou usar V, nota que não retorna nada, semáforo create binary, né? E eu vou passar um manipulador de semáforo aqui como parâmetro, tá? Por que eu preciso desse manipulador de semáforo? Para depois eu poder, eu quero esperar por esse semáforo ou eu quero sinalizar esse semáforo. Então, quando eu crio um semáforo, eu tenho que usar um manipulador de semáforo aqui como argumento. Quando eu quero esperar por um semáforo abrir, né? Então, eu vou usar o semáforo take. Eu quero tomar o semáforo para mim. Quem que são os argumentos? Qual que é o semáforo e qual é o tempo que eu quero esperar por esse semáforo? Que pode ser tempo zero, né? Eu não quero esperar. Pode ser um tempo entre zero e um valor muito alto, ou pode ser o tempo de esperar infinitamente. Então, isso aí é um parâmetro do FreeRTOS que se chama Port Max Delay, se eu não me engano. Então, se eu usar Port Max Delay, ele espera indefinidamente. Se eu colocar um valor em ticks, ele vai esperar até x ticks. Então, ele sai dessa função aqui, se o semáforo for sinalizado ou se o timeout estourar. E o semáforo give, né, ele vai abrir o semáforo, né, vai sinalizar o semáforo, e ele só precisa como argumento qual semáforo que ele vai abrir. Ok? Se eu for usar um semáforo contador e não um semáforo binário, a única diferença é que eu passo também como argumento qual que é a máxima contagem do semáforo e a contagem inicial do semáforo. Eu estou vendo aqui que, nesse caso, que ele retorna o handle pela função. Ó. Isso aqui, às vezes, muda na API, tá, pessoal? Às vezes ele passa o parâmetro aqui também. Nesse caso, os parâmetros são qual é a máxima contagem que ele conta e qual que é a contagem inicial. Eu conto no máximo até 100 e a contagem inicial é 0. E eu retorno o manipulador pela função e não por parâmetro, nesse caso. E o take e o give são iguais, pessoal. Ok? Bom, configurações do FreeRTOS. A gente já falou um pouco sobre elas, né? Se eu vou usar preempção, eu tenho que colocar um aqui nessa configuração. Se eu vou suportar alocação estática, eu vou usar 0. E quando que eu vou suportar alocação estática? Quando eu quero que tudo seja estático no sistema. O manipulador de semáforo ele não vai ser alocado dinamicamente, ele vai ser alocado estaticamente. Então, eu vou usar... a pilha vai ser alocada estaticamente. Então, quando eu quero um sistema 100% estático, eu habilito aqui o estático. Quando eu quero que o sistema seja dinâmico, eu habilito aqui dinâmico, né? Ele suporte o dinâmico. Eu posso usar os dois juntos? Posso, porque eu tenho, por exemplo, task create estático e tenho task create, que é o dinâmico, que é o padrão. E se eu não coloco nenhum dos dois, o padrão é dinâmico, né? Eu quero ter tracing no sistema, eu quero poder saber qual que é o consumo de pilha, qual que é o estado das tarefas, eu quero ter essas funcionalidades. Eu tenho que ligar essas duas configurações de tracing aqui. Eu vou usar soft timers no meu sistema. Então eu tenho que botar aqui, config use timers.
Só que os soft timers, eles usam uma tarefa. Então tem que dizer qual que vai ser a prioridade dessa tarefa. E eles usam uma pilha, porque é uma tarefa, então qual que é o tamanho da pilha da tarefa de timers, de soft timers. A quantos soft timers eu vou poder ter? Então, 10, que é o tamanho da fila de soft timers. Então, tudo é configurável no FreightOS. Eu vou usar um hook de idle, ou eu vou usar um hook de tick timer. Então, se eu botar 1, isso aqui está disponível. Se eu botar 0, isso não está disponível. Hook é gancho, tá, pessoal? Então, esse gancho é uma função que vai executar quando eu cair na idle task, ou é uma função que vai executar quando cair na interrupção de tick timer, por exemplo. Né? Mas para que eu gostaria de ter esses ganchos? Por exemplo, o port não tem baixo consumo de energia quando entra na idle task. Então eu boto o baixo consumo de energia dentro do gancho, aqui da função gancho. Eu quero calcular a ocupação da CPU. Então provavelmente eu vou usar esses dois ganchos. Então aqui eu tenho, vou pular, um exemplo, ó, e tem que ser esse o nome da função, application idle hook e application tick hook. Isso aqui é um exemplo do STM, se eu não me engano, e ele usa esses dois ganchos aqui para calcular a ocupação de CPU. Por exemplo, o tick hook ele usa para calcular a ocupação de CPU de todo o sistema, né? E aqui, para que ele está usando? Idle hook, ele só pega um handler, aqui ele não está usando para muita coisa, pelo visto. Né? Então, são duas funções que são chamadas ou quando eu caio na tarefa de idle ou quando eu caio na interrupção de tick timer. E o que é o tal de soft timer, pessoal? Imaginem que eu queira fazer um pisca-LED, mas eu não preciso de uma tarefa para isso. Né? Simplesmente eu quero que quando ligar a minha aplicação lá, que um LED pisque para indicar que está funcionando. Eu vou gastar pilha para isso, uma tarefa inteira para isso? Não precisa. Né? Ou eu preciso saber se alguém tocou numa tela touch ou não. Eu preciso de uma tarefa inteira para isso? Talvez não. Então, se eu configurar aqui para usar timers, soft timers, ao invés de criar uma tarefa, eu crio um timer. Né? Então, esse timer tem um nome, ele tem um período, então ele é de fato periódico. Né? Eu digo se ele é auto-reload, né? Se ele vai ficar, ele é periódico mesmo, de 10 em 10 milissegundos sendo chamado, ou se ele é falso, aqui ele é chamado de one shot, né? Após 10 milissegundos ele executa a função e depois ele não executa mais. Eu posso ter um parâmetro aqui como argumento nessa chamada, né? E eu tenho que dizer qual que é a função que é executada quando acaba o tempo desse timer. Né? Então aqui eu tenho um exemplo, que eu instalei um timer para gerenciar o touchscreen, né? E essa função ela tem o mesmo formato de uma função de tarefa, né? Então ela é void com void ponteiro de parâmetro, só que ela não é uma tarefa. Ela é uma função que vai ser chamada com o período que vocês definirem aqui. E quem que chama essas funções? É a tarefa de timer. Então ela organiza esses timers em ordem de chamada, né, pelo tempo que vai expirar os seus prazos, e vai chamando em sequência essas funções. Então é uma tarefa só que executa vários procedimentos que são periódicos. E com isso eu ocupo só uma pilha. Né? Então lembrando que a pilha, o tamanho é definido aqui nas configurações e a prioridade também. Então, soft timers são bem interessantes também para não ocupar tanto recurso no sistema operacional de tempo real. O que mais que eu configuro lá? Eu configuro qual que é o clock do sistema. No nosso caso, a gente configurou lá 120 MHz para altiva. Né? Aqui é a taxa em Hz do tick, então 1000 Hz dá 1 milissegundo. O máximo de prioridades, qual que é o tamanho mínimo da pilha. Então a idle task geralmente é instalada com esse tamanho mínimo. Qual que é o tamanho de toda a memória do sistema que eu tenho para alocar semáforos, para alocar pilhas, né? É o heap size. O tamanho máximo da tarefa eu tenho aqui. Né?
Essa aqui é uma configuração quando o contador de ticks ele é menor que... Ele é 16 bits, na verdade, né? Porque no ARM ele é 20. Então, se vocês precisam limitar esse contador para 16, tem que ligar isso aqui. E tudo é configurável, pessoal. Eu vou permitir o uso de mutex, então tem que botar 1. Se eu não me engano, o padrão já é 1, mas se eu colocar 0, eu desabilito os mutex. Eu não quero usar os semáforos contadores. Eu venho aqui faltou uns underlines, tá? Eu venho aqui e coloco 0, daí isso desliga, e com isso eu não compilo o código do semáforo contador e não ocupo espaço em memória, né? Notem que, geralmente, quando é config, assim, para habilitar alguma coisa, o padrão é 1, ele é habilitado. Quando tem essas configurações aqui, include, significa que o padrão é desabilitado, tá? Então, as funções task priority set e task priority get, eu posso mudar a prioridade de uma tarefa ou descobrir qual que é a prioridade de uma tarefa, por padrão elas são desligadas. Então, se eu quero ligar, eu tenho que usar um include. Se eu quero que o task delete esteja habilitado, eu tenho que colocar 1 aqui. Mesma coisa vale para o suspend, para o delay until, para o delay, né? Então, se eu colocar aqui 1, ele vai estar habilitado. Se eu não me engano, o delay é por padrão habilitado, mas o delay until não. O delay until tem que ser habilitado, né? Então, vocês têm, é tudo configurável se vocês querem que o recurso esteja disponível ou não na aplicação de vocês, né? Vocês vão ver que no arquivo de configuração do FreeRTOS tem essa definição aqui também, né? São duas definições, ó. Qual que é a menor prioridade e qual que é a prioridade do syscall, né? Isso aqui é principalmente para ARM, pessoal. No ARM, o maior valor é menor prioridade, tá? Então, por que eu boto a menor prioridade possível, né? Por exemplo, quando ele for ligar aquela interrupção de troca de contexto, ele vai ligar com essa prioridade. E para que serve esse Max Syscall Interrupt Priority aqui? No FreeRTOS, o bloqueio de interrupção não necessariamente bloqueia todas as interrupções. Então, aqui vocês estão dizendo qual que é o limite do bloqueio de interrupção. Então, a partir da prioridade 5 até a 15, quando eu bloquear a interrupção, de fato, bloqueia essas interrupções. Já interrupções de prioridade 0, 1, 2, 3 e 4, elas não são bloqueáveis pelo FreeRTOS. Então, quando que eu vou usar isso? Quando eu quero uma interrupção em que eu não tenha a mínima latência possível, porque elas nunca são bloqueáveis. Qual que é o limite dessas interrupções? Elas não podem usar nada da API do FreeRTOS. Então, é para isso que serve esse valor aqui do Max Syscall Interrupt Priority. Então, eu defino a partir de que prioridade o bloqueio de interrupção funciona. Bom, vocês viram lá quando a gente configurou o projeto que eu também usei um argumento lá que é o REP, ou RIP, não me lembro qual que é a pronúncia correta. Me parece que é RIP. E vocês viram que tinha 5 arquivos e a gente deixou um só. É porque o FreeRTOS funciona com várias formas de alocação de memória e a gente precisa escolher uma, né? Se eu usasse o RIP1, ele usa a alocação mais simples que existe, só que ela não permite que a memória seja liberada. Então, o que ele vai fazer? Ele aloca um grande bloco de memória e vai entregando memória quando vai sendo pedido. Mas não tem o free, pessoal. Vocês vão ter o malloc e não vão ter o free, né? Então, eu não posso apagar uma tarefa, por exemplo, usando o REP1. Se eu usar REP2, ele permite liberar a memória, então eu posso apagar uma tarefa, por exemplo, apagar um semáforo, mas ele não realiza a coalescência, que é o defrag que a gente conhece, né? A desfragmentação da memória de quando eu fico fazendo o free, né? E ele usa como algoritmo de alocação de memória o best fit, né? E a gente sabe, vocês que viram sistemas operacionais, provavelmente viram falar que o best fit ele não é bom porque ele gera muita fragmentação, né? Então a memória é separada em blocos, né? E eu tento no best fit achar o bloco com o tamanho mais próximo, bloco livre, né? Com o tamanho mais próximo do que eu quero alocar. Isso vai gerando pequenos espaços não ocupados de memória, que eu acabo nunca conseguindo ocupar e a memória fica toda fragmentada.
E apesar disso, e além disso, ele também não realiza o defrag, né? Então, por não realizar o defrag, talvez o best fit seja interessante. Agora, se tem o defrag, o melhor seria usar o first fit, né? Então, aqui eu tenho a alocação dinâmica de memória, só que eu não tenho o defrag, né? E eu vou usar o best fit aí como algoritmo para encontrar o lugar onde eu vou alocar essa memória. Se usar o REP3, pessoal, daí nós vamos usar o malloc e o free do C. E daí eu tenho que cuidar o tamanho do heap lá na configuração do linker, tá? Tem que tomar um certo cuidado. E o REP4, ele aloca memória, tem o free, ele libera a memória e também faz a coalescência, ele faz o defrag, né? E usa como algoritmo de encontrar o endereço onde eu vou alocar essa memória como first fit. Encontrei um bloco que cabe, eu aloco lá. E o RIP5 foi uma nova funcionalidade. Ele é igual ao RIP4, só que ele permite mais de um bloco de memória como RIP. Então eu posso ter lá 1K de memória numa região da RAM e depois algum espaço para trás, para um endereço maior, eu posso ter outro bloco que eu uso como RIP e ele gerencia isso. Só que para isso vocês vão ter que definir aí, existe uma estrutura RIP region e vocês vão ter que dizer, ó, essa região começa aqui e tem esse tamanho, essa região começa aqui e tem esse tamanho e assim por diante, né? Eu acho que isso não faz tanto sentido, tá, pessoal? Porque geralmente o RIP ele é de endereço contínuo, né? Então, mas em alguns casos isso pode ser necessário, tá? Então, o mais tradicional é usar o RIP4. Então, só relembrando o que a gente fez lá na aula por vídeo de prática, né? Eu vou criar um projeto para esse processador, se eu for usar o Tiva Connected, vou dar um nome, eu vou usar o compilador GNU para usar o GCC, né? Nas antigas TivaWare, eu tinha que, além dessa parte que já vem no projeto, tá? Eu tinha que definir que eu estou usando o GCC e que o target é esse aqui, ó. Então, deem uma olhada se vocês tiverem algum problema quando estiverem usando bibliotecas de serial, por exemplo, talvez isso aqui seja necessário. Pode ser que eles tenham mudado isso nas novas bibliotecas do TivaWare. Eu notei que no projeto que eu criei só piscando LED, isso aqui que vem por padrão foi suficiente, né? São símbolos definidos no compilador. Lembrando que eu tenho que adicionar, quando usar o FreeRTOS, o código-fonte dele com os includes. E dentro do Portable eu tenho que escolher o compilador e o processador, além do arquivo de gerenciamento de memória, né? Isso aqui ficou repetido, tá? Com relação a driver lib, tá, pessoal? Vocês viram lá naquele exemplo que eu fiz, eu linkei a biblioteca já pré-compilada. Mas se eu quisesse, eu poderia não linkar toda a biblioteca, eu poderia adicionar os pontos Cs aqui dentro do meu projeto. Eles vão ser compilados dentro desse projeto. A vantagem é que eu tenho acesso ao código-fonte, né? Eu não tenho acesso só ao protótipo que está no ponto H. E eu posso simplesmente adicionar só o que eu estou utilizando, né? Então, é outra forma de fazer do que linkar a biblioteca pré-compilada como eu fiz, né? Eu tenho que adicionar aquele arquivo de configuração que eu deixei no Git para vocês, que a gente já falou um pouco sobre ele, né? Eu tenho que incluir aquelas pastas que eu mostrei para vocês, né? Que é a pasta do TivaWare, a pasta do port e o include, né? Eu tenho que configurar os vetores de interrupção aqui, os três que o FreeRTOS usa, né? E aqui eu coloquei para o final, pessoal, nessa apresentação que está lá no Moodle, o que seria o mínimo aí para utilizar um GPIO e o ART, tá? Então, isso aqui são tudo bibliotecas que eu preciso incluir da TivaWare. Esse aqui é o FreeRTOS e o task. E esse tarefas é porque eu tinha deixado as minhas tarefas num arquivo separado do main, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês que eu configuro o clock, né? Aqui eu estou habilitando, pessoal, se não for por padrão, às vezes não é numa CPU, eu estou habilitando a FPU e estou habilitando aquele lazy stacking que eu falei para vocês do ARM, né? E aqui mostrando só
a criação de 3 tarefas e aqui eu botei o handler. Eu não usei argumentos, mas eu usei o handler. Tá? Então esse é um basicão aí para começar a utilizar o FreeRTOS. Eu botei um exemplo aqui de uma tarefa também, que é aquela nossa pisca LED. Tá? Então essa é a base para a gente começar a trabalhar com o sistema operacional FreeRTOS. Tem muito mais função na API e nós vamos explorar essas APIs quando a gente começar a interagir com periféricos e fazer códigos um pouco mais complexos com pisca LED. Certo, pessoal? É isso aí. Até a próxima.